Diga para quem está do seu lado: crise, tempo oportuno para receber graça. Obrigado, obrigado. Hebreus 4,16. Hebreus 4,16. Acheguemo-nos. Hebreus 4,16. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Essa é a versão atualizada. Me dá um pouquinho de volume de retorno, por gentileza. Agora eu vou ler na versão corrigida. Obrigado, obrigado. Na versão João Ferreira de Almeida, revista e corrigida, Hebreus capítulo 4, versículo 16, diz assim: cheguemos, diga, cheguemos. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia. Diga, alcançar misericórdia. E achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Ei, o tempo oportuno, querido irmão, querida irmã, que Deus quer nos ajudar, que Deus quer nos socorrer, é o tempo da crise, é o tempo da dificuldade, é o tempo da hostilidade, é o tempo da agrura, é o tempo da intempérie, é o tempo da adversidade, é o tempo da contrariedade, é o tempo da aflição, é o tempo do desespero, é o tempo da desesperança. E há quem diga que toda crise é uma oportunidade. Eu particularmente concordo plenamente com esta expressão. Repita, por favor: toda crise é uma oportunidade. Principalmente na vida de um cristão autêntico. E eu penso que eu estou diante de cristãos autênticos, amém? Diante de um cristão autêntico, a crise, seja ela de qual natureza for, ela é um tempo de oportunidade para avanço, conquista, um tempo de oportunidade para que Deus manifeste o seu socorro, dispensando abundância e profusão da sua graça. Esse é o Deus ao qual servimos, um Deus bondoso, misericordioso, longânimo, compassivo, benevolente, amoroso, perdoador, provedor, sustentador, fortalecedor, ajudador, animador, fiel, justo e verdadeiro. E se porventura a crise bateu na sua porta e nesses dias você está atemorizado, eu quero te dizer: o trono da graça está ao seu livre acesso e dele emana graça para te socorrer e te ajudar. Quem crê nisso, diga bem forte: 3 aleluias. Aleluia, aleluia, aleluia. Creio que tempos de crise, portanto, são grandes oportunidades para Deus demonstrar o seu poder. Nesse texto de Hebreus capítulo 4, versículo 16, acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Esse texto, nele observamos que em tempos de crise devemos nos colocar diante do trono da graça, o trono de Deus, o trono da bondade, o trono da generosidade. E nesta posição, diante do trono da graça, nós recebemos, diga, misericórdia e achamos graça. Duas coisas diferentes, teologicamente são diferentes. Hebreus 4,16, a Bíblia quer dizer exatamente o que ela diz. Ela está dizendo que se nós nos colocarmos diante do trono da graça, nós vamos receber, Hebreus 4,16, misericórdia, vamos alcançar misericórdia e achar graça. Diga, misericórdia e graça. Diga, graça e misericórdia. Diga para quem está do seu lado: é isso que o papai tem para você nesses dias de crise. Misericórdia e graça. Graça e misericórdia. O que é misericórdia? É não receber aquilo que se merece. Pela misericórdia fomos salvos do fogo eterno do inferno. A misericórdia nos livra de receber o que merecemos, o que eu e você como pecadores
Merecemos maldição, doença, condenação, sofrimento, aflição, angústia, tristeza, separação eterna de Deus, que é o inferno. Mas como nós viemos a Cristo, achegamos-nos diante do seu trono de graça, e então fomos coroados com a sua misericórdia, que nos livrou da morte eterna, que é o inferno. De pecadores, nos tornamos justos. Diga para você mesmo: eu não sou mais um pecador, eu agora sou justo. Sabe o que é justiça? É uma pregação. Deus olha para você e Ele não enxerga o seu passado. É como se você nunca tivesse pecado. Pastor, quer dizer que eu não peco mais? Peca, claro que você peca. Mas quando você peca e se arrepende, a justiça de Deus imputada sobre a sua vida através do sangue de Cristo te torna inocente, sem nenhuma culpa, e você então continua tendo livre acesso ao trono da graça, do qual você alcança misericórdia e recebe a graça de Deus para te socorrer em tempo oportuno, como esse do cenário nacional brasileiro de crise financeira. Quem está entendendo, diga aleluia. O que é misericórdia? É não receber o que se merece. Merecíamos condenação, maldição. E o que é graça? É receber o que não se merece. Diga: pela misericórdia de Deus, eu não recebo o que mereço, que é maldição, doença, destruição e morte. Diga: pela graça, eu recebo o que não mereço. Pela misericórdia você foi perdoado e salvo, porque a misericórdia te livrou da condenação. Você deixa de receber o que merece, mas pela graça você recebe o que você não merece. E o que é que você recebe sem merecimento? O privilégio de cooperar com Deus no estabelecimento da sua casa, do seu reino, e ainda se torna alguém galardoado por Ele, premiado. Hebreus 10, 37, memorizei esse versículo hoje. Porque ainda um poucochinho de tempo, e o que há de vir virá e não tardará. 10, 38 agora. Mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Ei, esses dois versículos estão dizendo o seguinte: que eu e você que somos justos, justificados, mediante a justiça que se chama Jesus Cristo, nós podemos aguardar com esperança, porque um poucochinho só de tempo, e o que há de vir virá. A trombeta de Deus vai soar nos quatro cantos da terra, Jesus Cristo descerá pelas nuvens. A Bíblia diz que os que morreram em Cristo, ressuscitarão primeiro, e nós, os que estivermos vivos após a ressurreição dos que dormem, junto com eles seremos transformados, os nossos corpos serão revestidos de incorruptibilidade e de imortalidade, e será como num abrir e fechar de olhos, seremos levados para o céu, encontrar-nos-emos com Cristo nos ares, e vamos participar da sua glória por toda a eternidade. Aleluia! Isso nós vamos receber mediante o que? A graça. Nós seremos galardoados, premiados. Além de salvos pela misericórdia, desfrutamos do galardão, do prêmio, do elogio que os vencedores vão receber mediante a graça de Deus ao seu favor. Quem está entendendo, diga amém. A graça, a gente fala incansavelmente, é verdade, é favor imerecido. Graça é favor, presença e poder de Deus. Diga: favor, presença e poder de Deus ao meu dispor. Isso é graça. Mas, por outro lado, graça também é a capacitação sobrenatural de Deus, o poder de Deus. Portanto, graça é não só favor imerecido, mas também é poder, power. Em tempos de crise, colocamos-nos pela fé diante do trono da graça e alcançamos a misericórdia de Deus,
e recebemos a sua graça. Essa graça aqui de Hebreus 4,16, que Paulo, não sei, não há um consenso, talvez tenha sido Paulo quem escreveu Hebreus, enfim, há quem diga Apolos, enfim, Lucas, mas independentemente do escritor humano, quem escreveu Hebreus foi o Espírito Santo usando um autor humano, amém? Hebreus 4,16 está dizendo que quando nós nos achegamos diante do trono, nós somos alvo da misericórdia e recebimento da graça. Essa graça aqui de Hebreus 4,16 é mais do que favor imerecido, é a capacitação sobrenatural de Deus para nos conceder vitória em tempos oportunos, como por exemplo, de crise, em que o Senhor nos socorre, nos dando graça, isto é, capacitação sobrenatural para prevalecermos e vencermos. Quem está entendendo, diga amém. Tempos de crise, então, são tempos em que nossas habilidades parecem impotentes. Tempos de crise são tempos que Deus permite para que nós nos apercebamos que somos frágeis, impotentes, incapazes. E se não fosse a sua graça, isto é, no contexto de Hebreus 4,16, a sua capacitação sobrenatural, nós não suportaríamos. Como a crise pode ativar a graça de Deus em mim e em você? De fato, Deus permite crise nas nossas vidas para que a sua graça possa se derramar sobre nós, para que a sua graça possa ser ativada nas nossas vidas. E a primeira coisa que a crise age, a primeira maneira pela qual Deus se utiliza de uma crise para ativar a sua graça sobre nós e nos revestir de capacitação sobrenatural, é esta aí. A crise é uma oportunidade de desfrutar o poder de Deus. Gostaria que você lesse isso em boa e alta voz, por favor. Só passo os slides quando eu pedir, ok? Obrigado. Vamos dizer de novo, 1, 2, 3 já? A crise é uma oportunidade de desfrutar do poder de Deus. Então, na verdade, a crise é uma bênção. É paradoxal isso que eu estou dizendo, é contraditório. A mente humana não entende, mas de fato a crise é uma bênção. Porque a crise ativa a manifestação da graça de Deus sobre nós. E a primeira maneira pela qual Deus se utiliza da crise para ativar a graça dele sobre você, isto é, para mandar a capacitação sobrenatural de Deus sobre você, para te socorrer em tempo oportuno, que é o tempo da crise. A primeira razão é essa: a graça é a oportunidade que Deus nos dá de desfrutarmos do seu poder. Diga para quem está do seu lado: a crise é bênção, é uma oportunidade de desfrute do poder de Deus. Olhe para mim, por favor. O maior apóstolo disse isso em 2 Coríntios capítulo 12, versículos 7 a 10, confirmando essa expressão, que a graça, que a crise ativa a graça de Deus em nós, para nos levar a desfrutar do poder de Deus, porque esta graça de Hebreus 4,16, como eu disse e repito, é mais do que favor imerecido, é uma capacitação sobrenatural, em que o poder de Deus vem sobre nós, para que nós prevaleçamos, alcancemos o socorro de Deus. Aleluia. Muito bem. Paulo, ele experimentou essa realidade. Ele estava passando por uma luta, uma crise muito forte, que a Bíblia chama de espinho na carne. E ele 3 vezes orou ao Senhor. E o Senhor respondeu. Mas não respondeu da maneira que ele queria. Está em 2 Coríntios capítulo 12, versículos 7 a 10. Assim, Paulo falando aos coríntios e o Espírito Santo falando a nós aqui agora.
para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, acerca do qual, repita por favor, 3 vezes orei ao Senhor. 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim, mas o Senhor me disse: a minha graça te basta. Paulo falando, que o Senhor disse para ele: a minha graça te basta, Paulo, e o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Diante disso, Paulo responde: de boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo habite em mim. Pelo que eu, Paulo, sinto prazer. Olha que coisa contraditória e paradoxal. Sentir prazer no que ele vai dizer agora. Porque eu, Paulo, sinto prazer nas, diga, fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições e nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então é que sou forte. Então a primeira bênção que advém da crise que Deus permite, é que a crise é um tempo de oportunidade para que a graça de Deus seja ativada. E a graça de Deus é ativada manifestando o poder de Deus para nos levar a superar a crise. Quem está entendendo, diga amém. Então nesse texto de 2 Coríntios 12, 7 a 10 que eu acabei de citar, que menciona a ativação da graça para trazer desfrute de poder no momento da crise. Qual era o espinho da carne de Paulo? É polêmico, mas eu particularmente, sendo simplista e objetivo, digo que o espinho da carne de Paulo era este: perseguição. Onde ele chegava para plantar igreja, onde ele pregava o evangelho para salvar vidas, as autoridades locais, os judeus, os seus patrícios, os religiosos, perseguiam-no, tentavam matá-lo, porque ele era uma flecha, uma atalaia, um homem valente nas mãos do Senhor, para a implantação e progresso do reino. Então nesse texto, observamos a famosa oração de Paulo, para ser livre do espinho na carne, que como disse, acredito, perseguição. Paulo agiu como qualquer um de nós ao enfrentar um problema, pediu a Deus para tirar, diga tirar aquele problema da sua vida, acabar de uma vez por todas com aquela tribulação que roubava a sua paz e tranquilidade. Mas Deus não tirou o espinho da carne de Paulo. Se o espinho da carne de Paulo era perseguição, Deus não privou Paulo de continuar sendo perseguido. Não é que Deus não respondeu, Deus até que respondeu, e respondeu bem demais. Ele disse: olha, eu não vou tirar o espinho, mas eu vou abundar a minha graça, a minha capacitação sobrenatural na sua vida, de forma que você vai superar. Não é simplesmente suportar, você vai superar o problema. Quem está entendendo, grite bem forte, 3 aleluias. Então a oração de Paulo não ficou sem resposta. Deus respondeu e explicou a resposta, porque Deus é Pai de amor. Paulo queria se livrar do problema, o espinho na carne, a perseguição. Deus respondeu: minha graça te basta, meu filho, ela te é mais do que suficiente. Em outras palavras, Deus estava dizendo o seguinte para Paulo: eu estou vendo o seu problema. Se era doença, espinho na carne, acho que não. Se era deficiência visual, cegueira, também acho que não. Se era celibato, ele tinha vontade de se casar, e Deus proibiu e disse para ele: você, meu eunuco castrado por amor do meu reino, essa é a minha vontade para ti, também acho que não. Volto a dizer, eu acho que o espinho na carne dele era perseguição. Perseguição onde ele chegava, porque ele era um trovão nas mãos do Senhor, para expulsar demônios, curar enfermos, operar milagres, e acima de tudo salvar os perdidos, e implantar igrejas nas localidades. Quem está acompanhando, diga aleluia. Então Deus estava dizendo o seguinte para ele: meu filho, eu estou vendo que você está exaurido, eu estou vendo que esse espinho na carne, essa perseguição está consumindo você, tirando a sua paz. Por isso mesmo, em 3 tempos, 3 vezes você orou. Tudo bem, eu vou lhe dar o meu poder
e você vai superar toda perseguição, e ninguém vai tirar a sua vida, enquanto eu não permitir. Quem está entendendo, diga aleluia. Quando a crise esmaga as nossas forças, temos a oportunidade de experimentar a força do Deus Todo-Poderoso. Na força do Senhor, todo problema é pequeno e toda crise é uma oportunidade para que Ele dispense graça, manifeste capacitação e nos leve muito mais do que suportar a crise. Ele nos leva a superar a crise. Diga para o seu irmão que está ao seu lado, esse tempo de crise na nossa nação não é simplesmente para você suportar, é para você superar. Uau! Os entendidos, os estudiosos, está aí na mídia, nas reportagens, nas revistas, nos jornais, estão dizendo que a crise do Brasil, a crise financeira, vai piorar agora nesse segundo semestre no qual estamos, vai adentrar 2016 e só vai melhorar em 2017. E o Senhor manda te dizer: a minha graça te basta, ela te traz capacitação sobrenatural. Não é para você suportar, mas é para você superar a crise e prosperar. Se essas palmas são para Jesus bem forte, recheadas de glória a Deus, aleluia, e de línguas estranhas, Deus vai enviar, Deus vai manifestar abundante graça sobre você nesse semestre, em 2016, em 2017, e você não vai suportar, você vai superar a crise. Como aquele irmão aqui que testemunhou. Aleluia. Por que Deus permite a crise? Porque, em segundo lugar, a crise é uma oportunidade. Oportunidade para quê? Para transformar obras, fé em obras. Vamos dizer? A crise é uma oportunidade para transformar fé em obras. Tiago capítulo 2, versículos 17 a 23, falam acerca da obra que Abraão fez mediante a sua fé. Gênesis capítulo 12, versículos 1 a 3 dizem: e disse Deus para Abraão, ele ainda se chamava Abrão: Abrão, sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, vai para uma terra que ainda te mostrarei. Far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome e tu serás uma bênção. Abrão, que quer dizer pai exaltado. Depois Abraão recebeu o sopro do Espírito, de pai exaltado se torna pai de uma grande nação. Abrão, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti, Abrão, serão benditas todas as famílias da terra. Diga para o seu irmão: você é abençoado por Deus, por causa da fé de Abraão, que de simples fé se tornou uma obra. Pastor, qual foi a obra que Abraão fez? Convergindo a sua fé em obra, foi obedecer a Deus e levar ao sacrifício no altar, lá no topo do monte, o seu filho Isaque, colocado em cima da lenha, na qual ele iria atar fogo. Então a fé se torna obra, quando nós nos utilizamos da fé, que é confiança em Deus, para obedecer o mandado dele. Diga para o seu vizinho: a fé se torna em obra, quando Deus fala e você obedece, e a obediência realiza um milagre, manifestando obras que glorificam o Senhor. Quem está entendendo, diga amém. Loucura. Sacrificar o filho, o único filho, que nasceu aos seus 100 anos de idade, Sara com 90, Abraão com 100, Sara era estéril, e agora o único filho Deus manda sacrificar. Que loucura, ei! Transformar fé em obra é exatamente isso. É nós obedecermos a Deus e fazer coisas que na ótica humana, na lógica humana, são loucura. Vou citar alguns exemplos próprios. Eu estava em Belo Horizonte, 3º ano de formação médica. Deus disse: largue tudo e vá para o estado de Tocantins. O estado de Tocantins era recém-formado, tinha um ano de constituição, de emancipação como estado. Fui. Chegando lá,
Em 30 dias arrumei um emprego. A 110 quilômetros adiante da cidade de Gurupi, a cidade para a qual eu fui e me instalei inicialmente. Muito distante, não estava compensando, voltei para Gurupi, pedi conta. E aí o Senhor disse assim para mim: diga, a fé se torna em obra quando Deus fala e nós obedecemos. O que Deus falou para Abraão? Pega o seu único filho, que depois de 25 anos de espera, curei a esterilidade de Sara e te dei esse filho para ser a descendência através da qual eu traria a nação israelita ao mundo. E agora Deus manda ele sacrificar esse filho, tacar fogo nele como se ele fosse um animal para ser imolado diante de Deus. Que loucura! Deus manda a gente fazer certas coisas que na ótica humana são loucura, mas se a gente obedece, funciona. Deus me apontou uma moça com 2 filhos, 7 anos e 2 anos e meio de idade, e disse: eis aí a sua esposa. Eu falei: Senhor, eu estou desempregado, recém-chegado, estou com 6 meses de estado, Tocantins, pedi conta porque não estava compensando o trabalho, estou morando de favor, o Senhor agora me manda casar? Meu filho, essa é a direção que eu tenho para você. Aí o que eu fiz? Obedeci, me casei com Solange. Aí ao final de 1 ano, agora estou bem estabilizado financeiramente, profissionalmente. Fiz o concurso do estado, do Tocantins, passei e fui indicado para trabalhar na cidade de Alvorada, que é a primeira cidade do estado que faz limite com o estado de Goiás. Estou lá trabalhando, concursado pelo estado e ainda sendo pago carteira assinada pela prefeitura. E agora meu bolso está cheinho, gordinho, estou vivendo bem, salário bem razoável. Ao final de 1 ano de estado Tocantins, aí vem outra direção: meu filho, pede conta e vá para São Paulo. Senhor, eu não conheço São Paulo, nunca pisei naquela terra. Minha mãe ia lá comprar roupas quando eu era criança, e ela dizia que São Paulo, dizem que é a terra da garoa, o céu é rubro, não tem muito sol, é frio, é tudo que eu não quero. Estou tão bem aqui no Tocantins, no calor de 30, 35, 40 graus. O Senhor disse: essa é a vontade que eu tenho para você. Obedeci. Quando cheguei em São Paulo, ao final de 15 dias, eu estava morando no porão do prédio de uma igreja na zona leste, no bairro Boa Esperança, que era um porão o dobro do pé direito desse prédio. Não batia sol, não tinha ventilação. Primeira vez que minha esposa lavou roupas e pôs no varal do porão, no dia seguinte amanheceu tudo mofado. E quando esquecemos de tampar as brechas da porta embaixo, os nossos vizinhos, sem pedir permissão, sem bater na porta, tampouco tocar campainha, nem tinha campainha, adentravam sorrateiramente ratos e baratas. Diga aleluia. Aleluia, porque não é você que estava sofrendo lá. E eu amava os ratos. Quando eu escutava o barulhinho deles, acordava, e eu sou bom de sono, eu pulava da cama, subia na pia e gritava com Solange: Solange, acorda, acorda, pega a vassoura e mata os ratos. Vocês estão rindo que não são vocês. Se tem um trem que eu tenho nojo, pavor, é de rato. Estou obedecendo a Deus. Agora Deus diz: eu quero que você estabeleça uma denominação. Senhor, eu nunca pensei nisso, nunca te pedi nisso, nunca pedi isso, nunca orei por isso. Ele diz: pois é, eu te trouxe de Belo Horizonte para o estado Tocantins, e agora de Tocantins para São Paulo, e eu quero usar você e a sua companheira com essa meia dúzia de 20 irmãos, para vocês começarem uma igreja por nome Dínamos. Os anos se passaram e eu estou diante de você, porque eu cometi a loucura de obedecer essas ordens de Deus, me privando, assumindo riscos, mas valeu a pena, porque hoje tem um povo aqui da igreja Dínamos que exalta, bendiz, adora, engrandece, enaltece e louva o nome do Senhor. Crise, aleluia. Estou feliz da vida, amando apaixonadamente os membros desta igreja, situado num lugar ótimo, de bom acesso, de ótimo acesso nessa cidade, realizado como pastor local. Nunca senti vontade de deixar o cajado, a vara de pastor e regressar à medicina, nunca, nunca. Não quero dizer com isso que eu sou bom, porque eu sei que não sou mesmo, bom é Deus. Mas eu nunca fui tentado, e nos meus melhores anos de pastorado, feliz nessa igreja, o Espírito Santo agora vem com outra direção, com outra voz e diz assim: meu filho, não é o Márcio Ricardo quem você pensa que será o seu sucessor, é o seu próprio filho Dênio Júnior. Senhor, ele é um menino,
Ele é muito jovem. Aí Deus disse: chamei Samuel aos 12 anos de idade. Despede desse povo. Agora eu vou revelar para vocês. Durante mais ou menos 1 ano e meio, 2 anos, eu pregava e muitas vezes eu começava a chorar aqui, porque o Senhor estava dizendo no meu íntimo, Espírito Santo: despede desse povo, porque essa igreja não é mais sua. Você agora vai começar a viajar aos 4 cantos desta nação e do mundo para plantar novas igrejas. Não tem 1 ano que eu comecei a viajar, tem? De uma igreja hoje nós somos 32 para a honra e glória do nome do Senhor. Não estamos simplesmente no Brasil, estamos no Japão, estamos na Inglaterra, estamos no Canadá. E daqui a pouco estaremos nos Estados Unidos e em muitas outras nações deste mundo, em obediência ao mandado de Jesus, que antes de ser assunto aos céus, em Mateus 28, 18 a 20, ele disse: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ei, me ouça por favor, eu estou falando sobre crise, tempo oportuno para Deus manifestar a sua graça sobre você e te abençoar. Ei, Deus está com você nesse tempo de crise. A água não vai secar, o ribeiro não vai secar, a sua despensa não vai esgotar. Esse tempo de crise é um tempo que Deus escolheu para te prosperar, para colocar uma mesa farta diante de você, para te exaltar, para você pular, dançar, sapatear, gritar e dizer: só o Senhor é Deus. Crise, tempo oportuno para transformar fé em obras. Como? Obedecendo. A fé se torna obra, realiza quando nós obedecemos. Não tenho mais tempo para falar sobre isso. Sigamos o exemplo do pai Abraão. Crise é oportunidade de o Senhor ser glorificado. É na crise que Deus se utiliza desse cenário caótico, catastrófico, difícil, adverso, contrário, hostil, para manifestar a sua glória, de maneira que nenhum homem se atreva a tomar a glória dele sobre si, porque a glória de Deus e para o homem ele não dá. Paulo, exímio, fariseu, profundo conhecedor da Torá do Velho Testamento, educado aos pés de Gamaliel, um profundo rabi, reconhecido pela nação. Esse Paulo é encontrado por Cristo no caminho de Damasco, e acerca do que é se esvaziar de si, para que haja manifestação da glória de Deus, porque a crise, em terceiro lugar, é uma oportunidade de o Senhor ser glorificado. Paulo então é abatido, cai do animal, com uma gotinha ou gotícula de glória de Deus sobre ele, e ele fica cego, vai para a cidade de Damasco, se hospeda na rua direita, na casa de Judas. Atos capítulo 9 fala da sua conversão, e agora ele vai começar a experimentar dependência de Deus, intimidade com Deus, revelação de Deus, sabedoria de Deus, conhecimento revelado de Deus. E ele então entra na escola do Espírito Santo, e ele então se apercebe que Deus não dá a sua glória para ninguém, e Deus mais manifesta a sua glória em nós e através de nós, quando ele permite um tempo de crise. Aí Paulo diz, em 1 Coríntios capítulo 1, 26 a 29. Vede, irmãos, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os nobres, nem muitos os poderosos que são chamados, mas Deus escolheu as coisas loucas para confundir as sábias, fracas para confundir as fortes, escolheu as coisas vis, desprezíveis e que não são, para aniquilar as que são, para que nenhum homem se glorie, se exalte, se vanglorie diante dele. A crise é uma oportunidade de o Senhor ser glorificado. Moisés estava diante de uma crise, Êxodo capítulo 14, versículos 15 a 18. E Deus disse: Moisés, o que você tem nas mãos? Eu tenho o bastão, o cajado, a vara. Na retaguarda, Faraó com seus cavaleiros para destruir Moisés com aquele povo, adultos e crianças.
homens, mulheres, totalizando, há quem diga 2.000, há historiadores que dizem 2 milhões, há historiadores que dizem 3 milhões de judeus. Está em crise, não tem para onde correr. À frente as águas do mar, na retaguarda o exército de Faraó. Crise é uma oportunidade de o Senhor ser glorificado. Deus disse: Moisés, o que é que você tem? Eu tenho uma vara. Aí Deus disse: ordene que o povo marche. Estende a vara em direção ao mar e ordene que o meu povo marche. Quando ele estende a vara e ordena que o povo marche, a glória de Deus se manifesta e a crise se torna um palco para a manifestação da glória. As águas do mar se abrem, uma parede à direita, outra parede à esquerda. Moisés, com todo o povo de Deus, de 2 milhões a 3 milhões, passam pisando com o pé enxuto em terra seca. Quando eles chegam do outro lado, os cavaleiros de Faraó e o seu exército, na retaguarda para prender, aprisionar o povo judeu, descendência de Abraão, Isaac e Jacó, que agora está sob o governo, pastorado e liderança de Moisés. O que Deus faz? Deus toca nas águas, elas retornam à sua posição de origem. Faraó, com todo o seu exército, é submergido e afogado nas águas. O nome do Senhor é exaltado. Miriam, irmã de Moisés, chega do outro lado e começa a dançar, pular e cantar, tocar tamborim e dizer: só o Senhor é Deus. Crise, oportunidade de o Senhor ser glorificado. A atitude da maioria das pessoas no meio da crise é ficar paralisadas, atemorizadas, assustadas, espantadas. Medo. A crise causa medo na maioria das pessoas. Mas eu declaro em nome de Jesus que eu estou diante de crentes cheios de fé, crentes fezudos e não medrosos. Medo gera dúvida, dúvida gera incredulidade. Diga: o medo gera dúvida, e a dúvida é a mãe da incredulidade. Quem está acompanhando a mensagem, está se alimentando e quer ouvir um pouquinho mais, grita, o mais forte que você pode. 3 aleluias para papai, por favor. Oh, aleluia! Muito obrigado. A atitude da maioria das pessoas no meio da crise é ficar paralisadas pelo medo. Ei, querido irmão, querida irmã, você que vai assistir esse vídeo ou ouvir o áudio, Deus nunca fica em crise. Deus nunca fica em crise. Deus nunca é surpreendido ou pego desprevenido. Ele nunca fica sem saída. Faraó com seu exército encurralou, oprimiu, enjaulou o povo de Deus. Mas Deus disse: Moisés, estende a vara. Ele estendeu, a glória de Deus se manifestou e o povo passou pisando com o pé enxuto em terra seca. Chegou do outro lado livre, são e salvo. E o exército de inimigo morreu afogado, porque as águas retornaram. Diga: Deus nunca fica sem saída. Eu estou falando da terceira oportunidade que a crise nos dá, que é de vermos a manifestação da glória de Deus. No meio da crise, podemos escolher viver o ordinário ou o extraordinário. Diga para o seu irmão: você escolhe. Em meio a essa crise financeira do Brasil, você escolhe viver o ordinário ou o extraordinário. Ei, quando nós colocamos o foco dos recursos que temos em mãos, na habilidade pessoal de administrar as finanças, estamos no ordinário. Mas quando nós colocamos o foco naquilo que Deus tem para nos oferecer, que é a abundância da sua graça, nós saltamos do ordinário e caímos no extraordinário. E quando chegamos no extraordinário, Deus faz cego enxergar, surdo ouvir, mudo falar, paralítico andar, mar se abrir, mar se fechar. Deus faz coisas estupendas, codornizes chover no deserto, maná chover todo dia ao amanhecer, antes do aparecer do sol, para alimentar o seu povo. Deus faz com que o povo atravesse 40 anos de deserto e os calçados, as sandálias não furam, as roupas não se rasgam, porque Deus é extraordinário. Ei, ouça,
Deus está permitindo essa crise no Brasil para manifestar o seu extraordinário a favor de você. Qual foi a resposta para a crise de Moisés? O que estava na mão dele. Um bastão que não vale de nada, Deus se utiliza para torná-lo manifestação da sua glória e do seu poder para abrir o mar vermelho. Somente quando não existe caminho possível é que Deus cria um novo caminho. Quando você chega nos seus limites, não tem o que fazer, eis aí a oportunidade para Deus manifestar a sua glória e abrir um caminho onde não há caminho. Diga aleluia. Em tempos de crise, o Senhor será glorificado. Está sendo e vai enquanto essa crise durar no Brasil. Diga amém. Diga amém. No meio da crise, o diabo quer gerar medo, mas o Senhor quer ativar a nossa fé e nos levar a receber mais da sua graça para uma capacitação sobrenatural, de modo que superemos a crise. Quem está entendendo, diga amém. Quarto, a crise é uma oportunidade para você e eu crescermos na perseverança, porque a crise produz perseverança. Diga isso, por favor, a crise produz perseverança. Diga para quem está do seu lado: a crise é uma oportunidade para Deus te fazer crescer em esperança. Penúltimo tópico, e eu já vou para o encerramento. Nossa, eu quase não prego aqui mais, Aidan. E esse ar me desestimulou, vou parar. Quarto e penúltimo tópico, eu vou para o quinto e encerro. Muito obrigado, vou mais uns minutinhos. Quarto, por que Deus permite a crise? Para ativar a sua graça, a sua capacitação sobrenatural sobre as nossas vidas. Em quarto lugar, a graça de Deus é ativada, manifestada em nós, porque a crise produz perseverança. Ouça, por favor, olhe para cá, quero ser objetivo para concluir. Romanos capítulo 5, versículos 2 a 5. Romanos capítulo 5, versículo 2, parte final, ao versículo 5 diz assim. Atente, por favor. Gloriar é se alegrar. Gloriar é se alegrar. Eu sei que você sabe, mas nunca é demais relembrar, amém? Romanos capítulo 5, versículos 2, parte B a 5, dizem assim. E nos gloriamos, isto é, nos alegramos. E nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Diga para o seu irmão, a sua maior alegria tem que ser esta. Alegrar-se, gloriar-se na esperança de um novo céu, de uma nova terra, com Cristo na eternidade. E nos alegramos e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, nos alegramos também na tribulação. Ei, Paulo está dizendo, Deus está falando conosco aqui agora, que nós devemos nos alegrar em primeiro lugar, por causa do porvir da eternidade, por causa, é uma simbologia, eu creio, quando o Apocalipse fala que Jerusalém, as ruas são de ouro e cristal. Paulo está dizendo, alegre-se na esperança da glória do céu, alegre-se na esperança da glória do porvir, alegre-se na esperança da eternidade com Cristo lá no céu. Mas ele continua falando, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus, e não somente isto, nos gloriamos também na tribulação. Diga para o seu vizinho, a Bíblia manda você se alegrar, sabendo que vai morar no céu, mas também se alegrar quando vem a tribulação. Diga para o seu irmão, crise financeira no Brasil é tribulatione, vem do latim tribulação. E nos gloriamos, nos alegramos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, nos alegramos também, Paulo manda, nos alegramos também que na tribulação. Estranho, né? As coisas de Deus são paradoxais à segunda mente humana. Alegrar na tribulação, alegrar na crise financeira, alegrar porque o país está em recessão, alegrar porque a inflação está galopando, alegrar porque, segundo os estudiosos entendidos, a crise vai perdurar 2015, 2016, só vai melhorar em 2017. Sim, alegrar-se. Por quê? Porque crise produz perseverança. Veja,
e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, nos gloriamos também na tribulação, sabendo que a tribulação produz, diga, perseverança. A perseverança produz, diga, experiência. E a experiência produz, diga, esperança. E aí o verso 5, finalizo, Paulo diz: e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado nos nossos corações. Ei, deixe-me ser rápido para ir para o quinto tópico. Nós devemos nos alegrar na esperança da glória do céu, da eternidade, do porvir, em que por toda a eternidade vamos estar com Cristo. Que maravilha, morar no céu com Deus. Só um Deus gracioso mesmo faz isso. Mas a Bíblia está dizendo: alegre-se também na tribulação, porque se você se alegrar, louvar a Deus no meio da tribulação, não deixando se abater, se entristecer e se desanimar, o que vai acontecer? A tribulação vai levar você a crescer na perseverança. Em outra versão bíblica, em outra tradução, paciência, que é a mesma coisa. O que é perseverança? Paciência vem do grego macrofimia. O que significa macrofimia? Não se irar, não se irritar, ser tardio para se irar, ser tardio para se desesperar, ser longo de ânimo, longânimo. A tribulação, quando nós nos alegramos com ela, louvamos a Deus e não nos deixamos abater por ela, gera em nós perseverança ou paciência, que nos leva a ter experiências com Deus, que por sua vez enche os nossos corações de esperança. E quando os nossos corações estão esperançosos, Romanos 5,5, a Bíblia diz que a esperança nos imuniza, nos livra da confusão. Porque o coração esperançoso não tem confusão. E coração que não tem confusão, o amor de Deus se derrama nele. Uau! Está sendo bom ou não está esse tempo de crise? Hã? Quinto e último, diga, quinto e último, crise produz, aleluia, peso de glória. Ei, em quinto e último lugar, eu poderia falar mais, mas o tempo não me permite. Tempos de crise são tempos oportunos, tempos de oportunidade para a manifestação do socorro de Deus, trazendo abundante graça, isto é, capacitação sobrenatural sobre nós. Por quê? Porque a crise ativa a graça. E porque a crise ativa a graça de Deus em nós? Porque a crise produz perseverança ou paciência. E em último lugar, a crise produz em nós peso de glória. O que é peso de glória, pastor? É a glória de Deus nos envolvendo, nos revestindo de mais autoridade espiritual. A crise, a tribulação, a provação, a privação, a dificuldade, o dia difícil, se nós corremos para os pés de Jesus e clamamos pelo socorro dele, a crise vai produzir em nós peso de glória. Veja, nem vou falar o endereço para você não procurar, porque eu quero encerrar. Porque tudo isso é por amor de vós, Paulo falando, para que a graça multiplicada por meio de muitos torne abundante a ação de graças, diga, para a glória de Deus. Por isso não desfalecemos, diga, não desfalecemos. Mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Diga, a crise produz em nós um peso eterno de glória muito excelente. Diga, peso de glória. 2 Coríntios capítulo 4, 15, 16. Ei, acerca desse peso de glória que nos reveste da autoridade de Deus, para irmos de encontro ao diabo e pisar na cabeça dele, para repreendermos os demônios, e não só suportarmos mas mais do que isso, superarmos, passarmos por cima da crise. A crise produz em nós peso de glória eterna de Deus. A glória de Deus nos reveste de autoridade. E um crente cheio de autoridade, onde ele chega os demônios caem fora, onde ele chega as trevas se dissipam, onde o crente cheio do peso da glória chega, os doentes são curados, onde ele chega as portas de emprego se abrem. Quando o crente cheio do peso da glória prega, testemunha, fala, o céu se rasga, a glória de Deus desce, sinais e maravilhas acontecem.
Toda crise é uma oportunidade para crescermos em autoridade diante de Deus. Porque a crise, quando nós respondemos de maneira apropriada, nos enche da glória. Precisamos seguir as dicas de Paulo que eu acabei de citar. E a principal dica é esta: quando vem a crise, não se esmureça, não se desanime, não fique lamuriando, reclamando, não fique infamando a terra, não fique transferindo culpa para os governantes políticos. Antes mesmo disso, clame e ore por eles e pela nação, e você será uma luz, um farol de Deus para dissipar as trevas. Você será uma ponte para conduzir as pessoas à salvação eterna em Cristo Jesus. Acerca do peso de glória que vem sobre o crente quando a crise chega para ativação da graça, Paulo falou muito bem disso, eu citei 2 Coríntios 4, mas eu quero citar também e finalizo o exemplo de Pedro. Pedro disse em 1 Pedro 4, 12 e 13, eu encerro: não estranheis a ardente prova de fogo que veio sobre vós, como se coisa estranha vos acontecesse. Olhe para mim, por favor, que eu estou encerrando, por gentileza. Não estranheis a ardente prova de fogo que veio sobre vós. Em outras palavras, parafraseando e aplicando, não estranheis esse tempo de crise financeira que o Brasil está atravessando, com tanta corrupção, injustiça, mas Deus está punindo e disciplinando. Diga aleluia. Se alguém não quer ser punido, disciplinado, então não faça besteiras e atrocidades. Mas não nos compete julgar e condenar, mas sim clamar. Não estranheis a ardente prova de fogo que veio sobre vós, como se coisa estranha vos acontecesse. Ei, quando vem a crise, a prova, a tribulação, a dificuldade, não ache isso estranho, faz parte da vida cristã. Então eu estou aqui te dizendo, eu não estou dourando a pílula. A vida cristã é uma bênção, a vida cristã é cheia de glória, de louvor e de aleluia, mas tem momentos de teste e de prova também. E esses momentos são preciosos, porque são momentos que Deus se utiliza para manifestar a sua glória, ativar a sua graça em nós, produzir paciência, perseverança em nós, produzir peso de glória em nós e nos tornar mais revestidos ainda de autoridade e poder para pisar na cabeça do diabo. Não estranheis a ardente prova de fogo que veio sobre vós, como se coisa estranha vos acontecesse. Agora olha o que ele manda fazer. Eu citei 1 Pedro 4,12, agora 4,13 eu encerro. Mas alegrai-vos, diga alegrai-vos. Diga para o seu vizinho, nessa crise financeira do Brasil, pelo amor de Deus, crente, diga para ele, não se entristeça, não lamurie, não resmungue, não murmure, não difame, não infame a terra brasileira, não fale mal dos políticos, mas ore, fique na brecha, porque a glória vai descer sobre você.